Que bom revê-los. É sempre com muito prazer que estou aqui para conversarmos das coisas da vida e do Espírito. Hoje vamos abrir o programa com a leitura do capítulo 14, como distinguir o que é bom ou não. O remédio e a droga é uma questão de dosagens. Às vezes o enfermo toma veneno para se curar, como na eclampsia. O filho, depois de criado, toma seu rumo e pode divergir muito dos princípios éticos, morais, filosóficos e religiosos que foram a base da educação desde a infância. A negação é autoenvenenamento. Abre aspas. Não se colhe fruto ruim de uma boa árvore, assim como não se colhe fruto bom de uma árvore podre. Nos ensinou Jesus, que por sua vez, Jesus conheceu esses termos de um dos seus enviados, o filósofo Sócrates. Nesta afirmativa, podemos encontrar uma solução no processo de escolha. Um coração bondoso acolhe os aflitos, semeia paz, ensina o bem. No pensamento fixado acima, quando se diz que o paciente toma veneno, isso foi fruto da observação e estudo do cientista que percebeu que o ferido por picada de cobra tinha a pressão arterial baixada a patamares drásticos. E como a eclampsia é uma alta súbita de pressão arterial da gestante, dosou-se o veneno, trabalhado no laboratório químico para gerar o remédio. 2 são as formas de conhecimento, o empírico e o científico. Mas os dois têm os seus valores, os dois têm seu momento e lugar para fazer valer a aplicação da boa vontade. Oportuno lembrar que não se devem superar os ditames da própria consciência, este tribunal interno, id, ego, superego, tem um pouco de Deus. O julgamento segue as instâncias para se obter o resultado no julgamento do que se deve ou não fazer. Ética, moral, filosofia, espiritualidade são disciplinas que devemos nos harmonizar, devemos mesmo estudar e introspectar em nosso ser. Trilhar o caminho do bem, que nos foi ensinado pelos nossos pais, é seguir a rota segura para uma vida melhor, aqui e mais adiante. Como nós estamos dando continuidade no programa anterior em relação à nossa comunicação. E nós falamos no programa anterior em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus menciona de forma simples o que venha a ser o próximo, com o exemplo do samaritano. Aqui vamos ver uma outra parábola, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem todo o povo. Disse então muitas coisas por palavra, falando-lhes assim, abre aspas, aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30.
Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Abre aspas. Escutai, pois, vós outros, as palavras do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo neles raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque nelas mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de a teres ouvida, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muitos bons os conselhos os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. É a comunicação de Jesus nos dizendo a respeito da nossa reforma íntima. Aquilo que o Evangelho nos traz como sendo a grande comunicação. O Espiritismo, ele traz o Evangelho de Jesus de forma simplificada, retira o véu de qualquer complexidade que existisse para um povo grosseiro. Hoje, com uma tecnologia gigante, nós estamos chegando na casa de quantas pessoas? Transmitindo de forma simples uma comunicação para que a gente possa meditar. Não são ensinamentos, não são imposições, são apenas algumas diretrizes, algumas pitadelas de ciência, de filosofia, de religiosidade, para que cada um desperte e vá buscar o caminho melhor, o caminho da luz. Uma pequena luzinha acesa nas trevas abre um clarão. Essa é a intenção quando a gente vem aqui falar das coisas da vida e do espírito. Aquele que tem o coração, a mente, os pulmões, os poros abertos, receptivos e aceitam, se resignam em viver as vicissitudes da vida, as tribulações, que nós estamos aqui num estágio aprendendo. Confia no Pai Celestial, confia na vida futura. E a gente tem como obrigação transmitir todo um ensinamento do bem aos nossos pequeninos,
aos nossos filhos. Nós temos a responsabilidade. Eles, a gente costuma dizer, por uma questão legal, de parentela, como sendo nossos, é meu filho. Mas, na verdade, é um compromisso que nós fizemos na espiritualidade para trazê-los como nossos filhos, para que nós pudéssemos educá-los, colocá-los no caminho correto, porque são empréstimos de Deus. Uma hora nós teremos que prestar uma conta. Conta a nós mesmos e conta ao Pai Celestial. O que é que nós fizemos com empréstimos? Vamos colocar um pouco, como diz o dito popular, o dedo na ferida. Quantos lares hoje estão dando exemplos aos seus filhos com aquilo que nós falávamos no programa anterior, sobre a comunicação da música, sobre esse envenenamento, essa intoxicação. Nós, os pais, estamos colocando essas músicas para nossas crianças aprenderem. Estamos colocando vídeos de danças sexys, práticas escancaradas de pornografia expostas às nossas crianças. Quantas vaidades e erros grosseiros que nós cometemos quando a gente, sentado na nossa poltrona, se entorpecendo de bebida alcoólica, ainda dizemos para nossas crianças: pega lá mais uma para mim na geladeira, pega lá a garrafa para mim. Qual é a educação que nós queremos para os nossos filhos? O que é que nós estamos fazendo com essas criaturas de Deus que está sobre a nossa responsabilidade? Qual é a comunicação que nós estamos fazendo? Os espíritos que se comunicam conosco através da psicografia, através da psicofonia, nos falam a respeito do culto do Evangelho no lar como sendo uma luz e os guardiões que ficam conosco na nossa casa. É necessário a prática do bom hábito. Reunirmos a família para falarmos de Deus, para falarmos de Jesus. Como é que se faz o culto do Evangelho no lar? Ora, coloca-se uma garrafa com água sobre a mesa, em volta à família, abrimos uma mensagem, como as que contém o livro As Coisas da Vida e do Espírito, e lemos, vamos raciocinar, pensar, perguntar o que entenderam para cada familiar, para a gente compreender. Depois a gente abre o Evangelho, pode ser capítulo a capítulo, iniciando, porque estamos decididos a fazer o culto do Evangelho no lar um dia da semana, no mesmo horário, de 15 a 30 minutos no máximo, no horário e dia que você escolher. Então, pode ser também mesmo abrir e ler. Aqui, por exemplo, acabamos de abrir, está no item 7 do capítulo 9, a paciência. Um trechinho bem pequenininho. Leia e veja o que é que o Evangelho está trazendo para você e para a sua família. Comunique com eles. A nossa comunicação é o nosso tema. Pergunte a cada um o que entendeu. Depois, faça uma prece para encerrar o culto do Evangelho no lar.
Quem faz o culto do Evangelho no lar, traz Jesus para casa. Só um instante, um pequeno intervalo. A gente volta já já. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. A Natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido, né? Então, para fechar esse bloco a respeito da nossa comunicação, lembrando que nós iniciamos lá no outro programa perguntando se o tigre fala só com o tigre, se o tigre fala com o rinoceronte, com a girafa, se eles falam entre eles ou só sob espécie. Então, vamos aqui relatar que aconteceu em julho de 2013, notícia internacional, que nos 10 últimos anos na Índia havia um conflito de tribos com os elefantes. Já haviam morrido 200 elefantes e 800 pessoas nestes conflitos. E uma determinada manada de 11 elefantes entrou numa tribo e, sabendo que a jovem Nirmala, ela já tinha retirado elefantes de um lugar e levados para outro, sabendo que ela se comunicava com os elefantes, foram chamá-la. Eles conseguiram chamar a atenção dos elefantes para levar para um campo de futebol. E dali, como retirá-lo de lá? Nirmala chegou e conseguiu conduzir os elefantes de volta para a floresta. Ela, seu pai e alguns membros da tribo foram andando por quilômetros, pés descalços. Depois de deixá-los lá na floresta, fizeram o percurso de volta.
chegaram com os pés feridos, com as canelas, as pernas machucadas. E, evidentemente, despertou interesse da imprensa internacional. E foram perguntar a ela como que ela fazia isso. Ela conseguia conversar com os elefantes? E ela então se pronunciou dizendo que eu primeiro faço uma prece e elevo a Deus os meus pensamentos. E converso com os elefantes que ali não é o lugar deles. E que eles me sigam, que eu irei conduzi-los para o devido lugar, que é na floresta. E a imprensa questionou: como que você decidiu fazer isso? Por que você faz isso? E ela respondeu: eu perdi minha mãe pisoteada por um elefante. Então, eu precisava achar um meio de ajudar as outras mães, as outras pessoas. E eu consegui, com a permissão de Deus, essa comunicação com os elefantes. Eles me ouvem. É interessante como que é essa forma de se comunicar. E vamos nos lembrar do nosso querido Francisco de Assis, lá no século XII, que se comunicava com as aves que voavam fagueiras no céu, com os animais, com as feras. Francisco de Assis, como uma exemplificação de ser humano, sem nenhuma vaidade e desprovido de qualquer interesse material. Nos deixou legado de exemplos de humildade. Nos ensinou que é dando que se recebe. Uma comunicação fácil de dar e receber, mas de uma grandiosidade. Mas Francisco nos faz lembrar também do nosso Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. De uma comunicação fantástica com os espíritos desencarnados. Sob a orientação do seu mentor espiritual, Emmanuel. E o nosso Chico Xavier, que psicografou quase 500 livros, 500 títulos diferentes. Obras fantásticas. E uma certa vez, relata o Chico Xavier, que, cuidando das suas roseiras, tinha processo natural de ataque das formigas. E uma vez o seu amigo lhe disse: amanhã eu venho aqui, Chico, para te ajudar e vou trazer um veneno para matar essas formigas. Depois que ele foi embora, o Chico se comunicou com as formigas. Falou: minhas irmãs, eu peço a vocês que sigam para outro caminho, porque eu não quero que esse meu amigo venha matar vocês, eu não quero impingir em vocês esse sofrimento. Peço a vocês, sigam para outro lugar. E as formigas foram embora. A comunicação do Chico Xavier com as formigas. Então, a gente tem que se entender como criatura do Criador, que nós podemos. O Mestre Jesus disse isso. Sois Deus, sois luz, sois o sal da terra.
Nós todos somos capazes. Somos capazes de nos educarmos, somos capazes de nos perdoarmos, somos capazes de nos amarmos. E sendo assim, a gente pode amar ao próximo, nós podemos educar as nossas crianças, nós podemos amar aos nossos semelhantes, fazer o bem sem ver a quem. Que a gente possa usar desta comunicação da melhor forma possível, que a gente possa se auto-iluminar, instruindo-nos, mergulhando no mar das letras, que a gente possa dizimar a nossa preguiça mental. Muitas coisas de tecnologia avançada nos faz bem, nos proporciona crescimento espiritual. Nós estamos na nossa mão com um aparelhinho simples hoje, que uma criança manuseia, está na mão de todo mundo, todas as pessoas têm um aparelho celular. Não importa que trabalho que desenvolva, que ocupe, aquele que varre uma rua, aquele que escreve um texto para a imprensa, para um jornal, aquele que desenha a arquitetura dos prédios, o médico que opera com o bisturi, todos têm um aparelho celular na mão e um aparelho que a gente pode pesquisar os textos fantásticos que nos instruem. Você pode baixar livros no seu aparelho celular e ler em qualquer lugar. Baixe lá, naquele retângulozinho Google, você escreve o título do livro e vai lendo todas as vezes que você abrir, você pode arquivar, ele vai abrir onde você parou. Veja a comunicação, que fantástico. Vamos abandonar os hábitos que a tecnologia nos traz também, que nos prejudica. O que nos interessa ver fotos de pessoas que a gente nem conhece, a gente passa perdido, vendo os vídeos de chacotas, de coisas que fazem com os outros, tombo que alguém levou. Ah, isso é engraçado. Suassuna nos conta uma história a respeito de alguém que se machuca, uma verdadeira tragédia, que todo mundo ri. Fala, que anedota, que piada, que tem isso para se achar graça? Então a gente está perdendo tempo. Nós estamos deixando de se iluminar, de nos instruirmos, de prepararmos, porque se tem uma coisa que ninguém nos rouba, é o conhecimento. E a gente vai percebendo com a doçura do Evangelho que as coisas materiais podem ser roubadas, mas mesmo que não sejam roubadas, elas irão ficar aqui. Nós iremos para uma outra dimensão, nós, o Espírito, vai para uma outra dimensão, sem carregar bem material nenhum. O carro fica, a casa fica, os animais ficam, a empresa fica, tudo fica aqui. Os herdeiros que recebem os bens que ficaram, desfrutam por um tempo, depois irão para outra dimensão, encontrar com aquele que deixou os bens para ser herdado. É importante a gente conhecer a respeito da vida que nos espera.
a verdadeira vida, a vida espiritual. Eu te convido para que possa melhorar o teu caminho, conhecendo um pouco do Espiritismo, conhecendo um pouco das obras que Allan Kardec nos trouxe, que em 1857 escreveu o Livro dos Espíritos, escreveu o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Conheça, estude um pouco, dedique o seu tempo, mude de sintonia, perceba as belezas da vida, num universo apresentado todas as vezes que você acorda. Faça preces, agradeça porque você despertou para a vida. Quando for se recolher na sua intimidade, avalie o seu dia, veja no que errou e o que é possível acertar no dia seguinte. Peça ajuda ao teu anjo guardião, esse benfeitor que está aqui para cuidar de você. E peça para que, no desdobramento, nos teus sonhos, te conduza para conhecer melhor a respeito das coisas da vida e do Espírito. Que o Mestre Jesus te abençoe, que abençoe o teu lar. Não esqueça de criar o hábito do culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, de 15 a 30 minutos, no dia e horário que você escolher. Seja feliz. Muita paz.